Olá, amados. Hoje vamos conversar aqui de assunto muito interessante, que é mapeando o nosso subconsciente. Então, primeiro vamos lá, né? O que é o inconsciente? O inconsciente é tudo aquilo que fazemos no automático, né? Você já viu assim, você chegar num local, tipo assim, você chega no mercado, você fala, nossa, como é que cheguei aqui? Nem me lembro. E às vezes o mercado é até em outra cidade que você foi. Então, porque você foi no automático, você foi no inconsciente. 90% das pessoas funcionam no inconsciente. Né? Isso eu posso provar agora aqui. Né? Tipo a discussão ali no carnaval entre Vevete e Baby do Brasil. Né? A mulher ela fala, olha, estou profetizando, entre 5 e 10 anos vai acontecer o apocalipse. Só dela ter colocado data, a gente já vê que é falso, que mesmo os espíritos mais evoluídos, eles não têm data, porque sabe que a todo momento o subconsciente, o inconsciente coletivo está mudando no planeta. Então não existe datas. E o mundo sempre houve reboliço no mundo. Enchente aqui, um vulcão que desperta ali, um furacão ali, sempre houve e sempre vai haver. Mas Maristela, assim, e as doenças? Doenças acontecem para as pessoas desequilibradas. Não existe doença, existe pessoas desequilibradas. Não existe doença, existe desequilíbrio. Quando você está em desequilíbrio, você chama a doença, a bactéria, o vírus, tudo para você. Quando você está centrado, quando você está equilibrado, não existe doença. E você não vai estar nos lugares onde estão tendo aquele vendaval, aquela ventania, aquele furacão. Nós nunca estamos nesses lugares quando nós estamos centrados no nosso sol interior. Então, o subconsciente, ele grava as memórias, né? Como se a gente gravasse tudo nas gavetas, as memórias. Vamos gravar o que nas memórias? Não só coisas boas, gravamos principalmente as coisas ruins, mágoas, se você foi molestada, sentimentos de mágoas e raiva. Então você fica guardando em várias gavetas dentro de você. Já disse que dentro de nós é maior que o próprio universo. Então você fica lá guardando tudo. E esse é o subconsciente. A gente vê isso claramente quando a gente atende pacientes que quase não falam na sessão. Se você não fizer um malabarismo, exercícios transpessoais para ir provocando a fala daquele paciente, ele não fala. Se você levar ele para uma regressão, ele também não vai conseguir entrar. É difícil acontecer, mas vai acontecer com esse tipo de pessoa. Porque ela aprendeu a guardar muito nas gavetinhas com chave dentro dela aquilo que magoou, que doeu muito, né? Aqueles sentimentos que ela não suportou. E aquelas emoções difíceis, né? Então, lembre que a emoção cocria o tempo todo. Então, se tem um monte de porcaria, de lixo, de dores guardado no meu subconsciente, eu estou cocriando essa porcaria de vida para mim. E o subconsciente sempre acaba vencendo porque é o que você sente. É o que você sente. Não adianta eu falar, eu quero fazer regressão, eu acredito em você, eu quero sarar. Não adianta nada, porque se você está sentindo aquela raiva, aquela mágoa, né? Aquela dor, você vai transparecer tudo isso na hora da terapia. Seja
uma terapia convencional ou de regressão. Então, nós podemos aprender a cocriação lúcida, né? Como que você faz a cocriação lúcida? É uma conexão entre assim, alinhamos o racional com o irracional. Quando eu consigo alinhar, eu me torno equilibrada. Então, eu cocrio de forma consciente. Eu fecho o olho, respiro profundamente e já imagino aquilo que eu quero. Pode acontecer horas depois, dias depois, meses depois, mas aquilo vem aqui na minha mão, porque eu co-criei de forma consciente, uma conexão entre o racional e o irracional. E então, aquelas mensagens assim sublimadas, você vai trazer para o sonho, porque o sonho vai tentar organizar essas memórias. E por isso que muita gente não entende o sonho. Então, às vezes o paciente fala assim, mas foi uma mágoa muito grande tal situação, um trauma violento, mas eu já esqueci, né? Claro que não, porque ele não consegue falar em detalhes sobre isso, ele não consegue trazer isso na regressão, demora muito tempo para ele conseguir emergir. Porque ele aprendeu assim a usar o subconsciente dele. O subconsciente ele aprendeu a proteger, ele protege. Então, quando tá doendo demais, tipo assim, já tive paciente assim que foi molestado por muitos anos pelo próprio irmão. Aí o que acontece? Onde estava minha mãe? Minha mãe estava lavando roupa lá no tanque e não via isso, e não sei o que. Foi tanto sofrimento que ela reverteu em prazer. E quando ela aprendeu a ter prazer com o próprio irmão, no molestamento em geral, o irmão se converte evangélico e arruma uma nova mulher. E ela vai e agride. Ela agride o irmão na frente da esposa e do próprio companheiro. Você fez isso comigo, né? Você já contou isso para ela, para sua esposa? Então, ela vê que não afetou ele, não afetou a esposa dele, porque a esposa pensa assim, mas ele se converteu, o esposo fica lá ouvindo, mas ele é tranquilo, já passou, e não adiantou nada. Então, quando ela fica sozinha, vem os pensamentos ruins, contraditórios. Bom, prazeroso, e ele me abandonou, ele me usou, depois ele me rejeitou. Então, a pessoa pensa assim, obsessores estão aqui, me fazem desmaiar. Não, é o subconsciente, os pensamentos são tão ruins que ela não consegue mais enfrentar ela mesma, o próprio pensamento. Então ela desmaia, né? Ela desmaia. Quando ela entende isso, ela vai sarar. É muito bonito quando ela entende e sara. Então, isso pode provocar desmaios. Quantas pessoas, quando ouvem uma coisa que ela assusta, ela desmaia, né? Porque vê perigo, né? Prefere se retirar. Isso podia ter acontecido até com a Ivete em cima do carro alegórico, né? Então, porque ela leva um susto, porque ela tem esse jeito de sempre elogiar quem está à frente dela. E a pessoa, quando ela é pequena, ela não consegue devolver o elogio. Não, você está me fazendo esse elogio, mas você é maravilhosa. Mas você hoje brilha muito, tanto quanto eu brilhei lá nos anos 80, ela não consegue aceitar, né, que tem pessoas que hoje brilham mais do que ela. Então, ela dá o jeito dela de retorcer tudo, né? E ela criou todo aquele atrito. E como o mundo é feito de pessoas que vivem no subconsciente, que vive totalmente inconsciente,
Então é manada. Todo mundo está falando mal, mesmo que a outra tem fama de louca, mesmo que a outra já foi usuária de droga, mesmo que a outra já largou de um e foi namorar o drogado, mesmo que ela tentou suicídio muitas vezes, mas ela está falando em Jesus. Ela está falando de Jesus, ela está dentro da Matrix, ela está defendendo a nossa aqui da igreja. Então, pau na veveta, né? Não, você está defendendo a veveta? Claro que não. Não estou defendendo a ninguém. Estou colocando que o susto que a pessoa leva e ela se defendeu da forma que ela pôde. Ah, mas o carro quase tombou, depois pegou fogo, depois o gás soltou. Isso é consequência do inconsciente coletivo. Fica todo mundo confuso ali. Então, aquela própria vibração, aquela própria frequência provoca aquilo, né? Eu quero que você continue cantando para nós no carnaval, mas no inconsciente, no subconsciente eu estou em dúvida. Quem é que está certo, quem é que está errado aqui? Então, o subconsciente está sempre nos protegendo das dores, mesmo que faça você desmaiar, né? Ou reações talvez não tão cabíveis ali naquele momento. Então, quando assim você pensa assim, eu não quero mais ganhar dinheiro, porque dinheiro atrai colegas falsos, fica gente batendo no meu portão, parentes pedindo aqui, pedindo ali, né? Então você está criando, você está co-criando a não ter mais dinheiro. E o subconsciente vai, assim, co-criar isso para você, né? Então, o subconsciente, ele sempre atende o que você sente, não o que você fala. Porque você tem tantos pensamentos negativos. E então a coleguinha lá que quer vencer na vida, que quer ser melhor do que a outra lá, que ela tem ciúmes dela, quer ser como ela, né? Você fica copiando tudo que o outro faz, mas não consegue dar passe, porque os pensamentos negativos é o tempo todo na mente dela. Então ela está co-criando tudo ao contrário na vida dela, ela fica andando em círculo. Então, mesma coisa com a política, a sociedade, o governo secreto, ele domina as pessoas por aí. Foi um show ali para o governo oculto, o que aconteceu ali no carnaval entre aquelas duas cantoras. Foi um show, uma comida farta, de luxo para ele. E porque o inconsciente coletivo, ele fica que nem manada. Agora aqui nós estamos na dúvida, até gostamos da Ivete Sangalo, mas a outra falou em nome de Jesus mesmo sem tendo fama de louca, né? Então o inconsciente coletivo, ele está criando 100% tudo. E esse é o segredo da Matrix, né? Quando você menos espera, ele faz um filho falar uma coisa para você que você não gostou, e aí ele vai criar aquela atmosfera negativa, se você não tem equilíbrio, e entende, recua, respira e sai, cancela isso, né? Não faço parte da Matrix, não sou alimento de governo oculto, não sou alimento de um Deus não luz. Então, quando você sente medo, desrespeito, dor, sentiu, criou. E o desperto, ele tem assim, uma cocriação consciente, porque ele vigia os pensamentos o tempo todo. Sempre que ele entra num setor ali negativo, ele não dá 10 segundos, ele volta. Opa, não faço parte da matriz, não sou alimento do Deus não luz. Eu não julgo como a manada vai atrás. Vamos julgar agora a Veveta? Vamos lá, manada, vamos todo mundo agora julgar ela. Eu já tinha mesmo os ciúmes dela, agora vamos aproveitar. Vamos lá, a manada vai atrás, né?
E não julgue para não ser julgado. Jesus julgou alguém aqui na terra? As pessoas se esquecem. E os líderes religiosos que mais estão aproveitando a carona para julgar. E não vê o lado do susto que a outra levou. Então, vigie os seus pensamentos. Vigiando os nossos pensamentos, nós estamos co-criando de forma consciente. Então, quando você cocria de forma consciente, eu fecho o olho, imagino eu com um carro, aquele tipo de carro, aquele tipo de marca, eu cocrio. Não é que eu vou abrir os olhos e o carro vai estar lá. O carro pode levar 6 meses para estar na minha mão, até um pouco mais, mas ele vai chegar, porque eu cocriei de forma consciente. E eu não cocrio e vou dormir, cocrio e vou trabalhar. Mas eu já vi, né? É assim, a onda se formou, né? E aquilo já cocriou, aquilo vai acontecer, porque eu já me vejo dentro daquele carro. Eu quero o banheiro de tal forma, aquele banheiro acontece, porque eu já me vejo dentro daquele tipo de banheiro. E outras coisas que a gente não pode fazer também, você vai fazer uma entrevista de emprego e na entrevista o entrevistador fala assim para você, olha, se você passar nesse teste, né, você for chamado, você teria que fazer viagens para outras cidades, para outros estados, raramente, mas também para outros países, né? Você aceita assim mesmo, senão você já está fora desses 5. E ele sai contente, porque o ordenado é altíssimo. Aceito sim. E ele chega em casa correndo e vai contar para a esposa o ocorrido. Então a esposa, no primeiro momento, nossa, esse ordenado, ela fica contente. Mas ao mesmo tempo que ela fica contente, ela pensa, mas ele vai viajar muito, e até para outros países. Não estou gostando disso. Quando ela diz não estou gostando disso, quando ela pensa já na tristeza que pode ser tudo isso, ela já cocriou o negativo. Se chegar antes da cocriação dele, ele já perdeu o emprego. Então nunca conte o seu sonho para ninguém, tipo assim, se eu estiver guardando dinheiro para comprar um carro do meu sonho, um carro, sim, sempre compro carros do meu sonho, mas eu quero comprar um outro carro agora, eu não conto para ninguém, nem pro gato, nem pro cachorro, eu não vou contar para ninguém, porque o outro pode não gostar. Ela tá guardando dinheiro, podia dar para mim fazer isso, ela tá guardando, ela vai comprar isso para ela, ou ela vai fazer essa reforma. O outro pode não estar gostando daquilo que você está fazendo, e às vezes o vizinho pode não gostar. E ele vai dar um jeito de cocriar de uma forma negativa, para aquilo não acontecer. Então não conte o seu sonho para ninguém, né? E então, volte para o seu corpo de luz, para o seu sol central. Lembre que dentro de nós é um universo maior do que o que está fora. Então nós somos capazes de muitas coisas. Então volte para o seu corpo de luz, seu sol central, entre nele, né? Porque se você entrar no seu sol central, ele abre portas para qualquer lugar. A fé em você é muito importante. Nós somos fractais da fonte, né? Nós somos fractais da fonte. Então podemos cocriar o que quisermos. Nós temos assim vários fractais soltos em vários outros lugares. E a nossa mônada, nosso fractais mais poderoso, chame por ele na hora que você mais precisa. E
Não pela aquela estátua de Jesus que você tem em casa. Tire, já falei para você, tire Jesus da cruz. Se você por acaso do seu pai morrer sangrando, uma espada no peito, para salvar você da morte, do ladrão, ou de um vizinho, da briga de um vizinho, você vai espetar ele na parede o resto da vida e ficar lembrando daquela situação? Ou vai lembrar dele sadio? Então tire Jesus da cruz. Pare de falar com o gesso, né? Você acha que o gesso lá é o santo. E de gente que vira até o santo de ponta cabeça, se não fazer aquilo que a pessoa quer. Então, chame por você mesmo, porque dentro de você tem muitas estrelas brilhando. E é dessa forma que você vai na dimensão mais alta dentro de você mesmo. Porque você está buscando e mapeando você. Gratidão. Amor sempre.